analisasse a sua visão nesse caso desse empate em 1-1 e sobre a mudança que para mim mudou muito o jogo em si no segundo tempo, que foi a entrada do Pedro Favela consertando aquele setor de meio campo. Boa noite a todos. A gente começa bem o jogo, né? Fazendo um gol de bola parada que a gente trabalhou bastante. Fizemos 1-0, estava até ali os primeiros 10, 12, 15 minutos controlando o jogo. E com o passar do primeiro tempo, a gente foi ficando espaçado, e eles tiveram uma superioridade no meio-campo. A gente já tinha muita preocupação com o Jonathan e Esquerdinha, que são dois jogadores que fazem o time andar, e a gente gerou muito espaço para eles. A gente ficou muito distante, competiu pouco, colocou pouco pé na bola, e aí eles foram ganhando meio-campo, foram ganhando volume, e aí eles tiveram uma boa parte do primeiro tempo melhor do que nós no jogo. E a gente conseguiu sustentar esse placar até o intervalo, criamos ali algumas chances, mas bem pouca para aquilo que eu queria, e a gente vai para o intervalo. Aí eu faço uma troca de característica, né? Eu coloco o Pedro Favela pela sua intensidade, para um jogador que tem uma intensidade muito sem a bola e consegue ter uma saída rápida. E aí a gente fez algumas correções de posicionamento no intervalo, e aonde a gente, daquela leitura, bastante oportunidade, volume. Aí a gente muito perto ali de fazer o segundo gol, criando algumas oportunidades. E aí a gente conseguiu encorpar o meio-campo, encaixar, né, esses dois jogadores que estavam tendo muita liberdade para jogar. A gente compactou mais a equipe, encurtou mais eles e acabou esse problema que a gente estava no meio-campo. E aí a gente começa a ter volume no jogo, empilhamos algumas oportunidades que a gente poderia ter feito ali o 2-0. E aí no escanteio a nosso favor, a gente tem um momento ali de distração, se desorganiza, e aí o goleiro sai rápido e faz uma inversão, e a área encaixada, aí a gente dormiu e o jogador antecipou e empatou o jogo. E aí a gente ainda continua, né, em cima, buscando as alterações para que a gente pudesse buscar o resultado positivo, e aí a gente tenta o volume. Só para entender, o segundo tempo, eu não me lembro do Roque ter feito nenhuma defesa, né? De tanto que a gente conseguiu corrigir, criar volume, criar oportunidade, empilhar algumas oportunidades. Aí, infelizmente, a gente, estando mais perto de fazer o 2-0, mais uma vez, como foi o jogo do Sergipe, a gente estava perto de fazer o 3-0, tomamos um gol, e hoje foi por uma desatenção. Você não pode ter o escanteio ofensivo, onde a gente é muito forte, tomar um contra-ataque do escanteio ofensivo. É uma coisa que a gente treina bastante, se organiza bastante, e a gente acabou tomando, e aí tomou um empate. Não é um resultado que a gente gostaria de ter dentro de casa. A gente trabalhou para que a gente pudesse vencer essa partida, se possível ampliar o placar, mas infelizmente a gente sai com um empate que desagrada a pretensão de todos nós, mas está em aberto, tem o segundo jogo. Foi uma primeira metade de um confronto, da mesma forma que a gente saiu no placar adverso contra o Sergipe e revertemos. Agora nós temos toda a condição de chegar lá e fazer o placar e buscar a classificação. Viu, na hora da mudança, Thiago correndo para pedir para que o William não saísse. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse momento, o que o senhor entendeu ali para a entrada do João Pedro. E a gente viu também se repetir uma situação do jogo contra o Sergipe. O Santa fazer um gol muito cedo e aí acertar, ter ali a pressão, no caso do adversário, e o Santa não conseguir criar e deixar a bola com o adversário. Que o senhor pudesse falar desses dois momentos no jogo. A conversa com o Thiago é uma conversa normal de jogo. A gente tem, Thiago é o capitão, essa liberdade de a gente trocar ideia. É uma coisa corriqueira e normal no jogo. Eu faço com ele isso internamente, externamente. E a gente conversa, isso é normal. A entrada do João justamente foi para a gente trazer combustível no meio campo. Formar o William com uma intensidade muito grande, vai caindo o poder o poder físico dele, a intensidade vai diminuindo. E aí, para a gente não acontecer o que aconteceu no primeiro tempo, da gente começar a perder meio campo, perder cancha para jogar, eu coloquei o João descansado, né, com o tanque cheio, para que ele pudesse ter a mesma articulação que o William Júnior estava tendo. E é uma característica do João, circular bem ali por trás do atacante, finalizar de fora da área. É um cara que ele fez algumas situações dessa do jogo. Então foi só essa questão, porque a intensidade do William já estava começando a cair. Ele um pouco onde já tinha errado um passe ali na minha frente. Claro que a perna vai cansando, a perna vai pesando. E a gente tem o João inteiro, um cara que, pô, né, vocês conhecem bem.
consegue fazer a mesma característica dele, descansado, um cara que tem muito intenso, tem um arraste bom, uma boa finalização, uma boa bola parada. Essa foi a intenção de colocar o João Pedro ali, que é a metade do segundo tempo, para que a gente pudesse continuar com o meio-campo encorpado, já que a gente conseguiu, né, mudar do primeiro para o segundo tempo a questão do meio-campo. É a questão a gente no primeiro tempo, sim, fizemos o gol, e aí eles criaram volume no meio-campo, mas aí eu tenho que falar que a gente corrigiu no intervalo, e o segundo tempo, a proposição do jogo foi toda nossa, né? A gente só jogou uma equipe, eles ficaram pelo contra-ataque, a gente jogou, fomos empilhando oportunidade, acabou não saindo, e a gente não aproveitou. Pô, teve lance que a gente entrou 3 contra 2, teve lance que o voleio do Renato tinha 3 nossos na área contra um deles, então assim, criamos volume, criamos oportunidade, infelizmente não definimos em gols, e aí acaba culminando no empate, mas isso é uma primeira metade de um mata-mata, e da mesma forma que a gente teve um volume de jogo aqui, tivemos grande oportunidade de vencer o jogo, a gente vai vencer fora e vai buscar essa classificação. Boa noite. O que preocupa mais, o que foi apresentado pelo adversário, o que foi apresentado pelo Santa, ou o resultado de empate dentro de casa? Não, o que o adversário apresentou não me surpreendeu. Pode ter surpreendido a quem não estudou o adversário, pode ter surpreendido a quem veio ver o jogo e não tem um conhecimento pleno do Altos. Camisa hoje não entra no campo e joga, não. Quem enverga a camisa dentro dela é o que faz o jogo andar. É uma equipe que se você olhar a performance dessa equipe na Copa do Nordeste, tem resultados expressivos contra time de Série A. Então nós não pegamos uma equipe qualquer, uma equipe bem treinada, com bons jogadores. Sabíamos dessa dificuldade. Por isso que eu fico entristecido, porque a gente tem a oportunidade de ganhar de um adversário difícil dentro de casa e levar uma vitória para o segundo jogo, mas infelizmente eu acho que, claro, que todos os fatores a gente tem que estudar. O empate não era uma coisa que a gente gostaria de não ter tido, a gente gostaria de ter saído com um resultado positivo. A outra questão é que o adversário performou, e o outro seu questionamento foram 3. Resultado. Cara, eu acho assim, a gente não apresentou. Começamos bem, não fomos bem no primeiro tempo, mas eu acho que o que a gente apresentou no segundo tempo foi um bom jogo. A gente teve chance de fazer 2 até 3. Aí, assim, o segundo tempo, antigamente questionava-se muito, a gente não jogava bem o primeiro tempo, não jogava bem o segundo tempo. Hoje a gente deu prova que a gente fez um grande segundo tempo. Então, assim, claro que o treinador ele tem sempre que estar olhando o jogo, tem que estar preocupado com as circunstância do jogo, mas a gente vai olhar, vai estudar, vai corrigir aquilo que é de bom, vamos potencializar, e aquilo que a gente precisa corrigir, a gente corrigir. O time deles tem um lateral que para mim é o melhor lateral na área do Brasil, vira um escanteio, a gente treinou bastante isso, tem uma bola na trave, mas é uma arma que eles têm, a gente trabalhou bastante isso, conseguimos bloquear, eles têm um escanteio muito bom, muito bem trabalhado, que a gente também não conseguiu tomar, não tomamos gol de escanteio. Então assim, a semana foi bem trabalhada. E a gente vai trabalhar essa nova semana. Temos a convicção que a gente, com certeza, vai lá e vai buscar essa classificação. Então essas foram as palavras